Tem muita coisa para perguntar sobre essa questão, porque inclusive ontem eu fui levar minha filha ao médico e no hospital de um plano de saúde e assim, o atendimento parece que piorou nesses últimos tempos, né? E aí a gente imagina que talvez seja por falta de investimento dos planos de saúde no atendimento, no recurso humano, né, da equipe e tudo. Até que ponto o consumidor ele pode, por exemplo, fazer reclamações? Porque ontem, por exemplo, teve um caso de um pai de uma criança que estava no hospital, até chamou uma empresa, uma televisão, para registrar uma reclamação porque o hospital estava demorando demais e tinha algumas situações acontecendo. Até que ponto o consumidor ele pode reclamar do seu direito? Por exemplo, até quanto tempo o consumidor pode esperar para ser atendido por um plano de saúde? Né? E que tipo de informação, de relacionamento tem que ser prestado para o consumidor? Aí você pode dizer que é questão de contrato, mas o que a ANS regula em geral, em linhas gerais? Sim, é questão contratual, né? Até que ponto o atendimento será feito, por exemplo, a pessoa não pode exigir que que tenha um atendimento obstétrico, né? Uma mulher contrata um plano de saúde, depois resolve ter filhos, mas ela não contrata a cobertura a obstetrícia, ela não pode exigir isso. O que ela pode ser exigida é aquilo que está dentro do contrato. Surgindo fatos supervenientes e que podem ser analisados. Por exemplo, os planos anteriores a 1999, que é a implementação dos planos de saúde, não restringiam o número de sessões de radioterapia e de quimioterapia. Hoje em dia, isso já é considerado abusivo pela ANS. Sim. Por quê? Uma pessoa tem um câncer, ela precisa de fazer 30 sessões de radioterapia, mas no contrato dela está vinculada, está restrito a 20 sessões apenas. Isso pode ser discutido e derrubado por meio de determinação judicial ou até mesmo a própria ANS intervindo, né? A questão das demoras e da espera. Especificamente por esses dias em Minas Gerais está ocorrendo uma situação atípica, que é o surto de dengue, e os hospitais não estão conseguindo dar conta da demanda. Então é um fato superveniente que foge ao controle. Sim. O número de casos está... Quer dizer, mas aí, tá, tudo bem, os hospitais não têm culpa de que o mosquito da dengue está mandando mais gente para o hospital. Mas não seria o caso, por exemplo, dos hospitais aumentarem, né, a sua equipe de plantonistas para poder... Porque, pensa comigo, você chega no hospital, com seu filho doente, passando... Porque ninguém, como a Maurício falou, ninguém vai para justificar o plano. Você vai porque você precisa. Aquele negócio lotado de gente, menino chorando, com dor, aí não é um monte. Claro. E você imagina, a tensão no ambiente fica muito, muito maior. Não seria muito mais interessante, por exemplo, esse pessoal parar de querer conter gasto, então, e saber o seguinte, já sabe que isso, a temporada é sempre assim, porque essa época do ano todo mundo já sabe que tem a questão da dengue, entra a mudança de clima, aí problemas respiratórios aumentam. Não seria, por exemplo, igual época de festa, a rede hoteleira se prepara, não sei quem, a companhia aérea se prepara para receber um fluxo maior de pessoas. A ANS não teria que exigir isso dos hospitais, dos planos de saúde? Olha, nessa época do ano vocês têm que ter um fluxo de uma equipe maior. Seria o ideal e o adequado, mas ainda não existe essa regulamentação. Então vamos mandar a ANS criar esse negócio, então. Ela vai demorar muito. A senhora como advogada não poderia, por exemplo, já fazer um documento e falar, olha, o pessoal lá de Belo Horizonte está querendo, né? Nós precisamos. Formalizar uma denúncia, né? Sim, tem que ser feito. Eu entendo até o que a gente está falando, porque a gente vê... Não, eu também entendo. Mas é porque aquilo que não é exigido, que não está regulamentado, não pode ser exigido. Sim, né? Sim. Assim, não há uma regulamentação ainda vigente, então... Porque ninguém reclama. Porque ninguém reclama, todo mundo entende, mas ninguém faz nada. Mas até chegar a regulamentar demora um tempo. Por exemplo, mas tem que começar uma hora. Tem que começar. Há pouco tempo, um grande problema que eu tinha como advogada era a questão dos planos não serem obrigados a fornecer por escrito uma negativa. Se ele não fornece por escrito uma negativa de um determinado tratamento, como que eu vou conseguir uma liminar? Eles não eram obrigados. Agora eles são obrigados. A partir do dia 5 de maio,
já saiu uma resolução. Ou seja, doutora, quando ele se recusa a fazer qualquer procedimento, qualquer atendimento, qualquer coisa que seja que o plano fala, a gente não cobra, ele precisa emitir como se fosse um recibo, um certificado Isso, de que tem até não, 48 horas para fornecer esse documento. Porque antes eles não eram obrigados, as pessoas ficavam de pés e mãos atados. Sim. Então, né, muitas vezes eu falava, tinha que tomar medidas extremas. Sim. Agora é até uma informação bem recente. Ótimo. Foi regulamentado e a partir do dia 5 já entra em vigor. Agora, Bom, pode falar. não, em relação ao contrato, até quero te perguntar, mas antes quero chamar o pessoal de casa a participar. Você que tem alguma pergunta ou algum comentário sobre o tema para fazer, é só ligar no 3253-3320. Você pode ligar e perguntar para a doutora ou a qualquer tipo de comentário sobre esse tema. Pode Mas antes eu queria... por e-mail. Isso. Eu acho que nós estamos cutucando a caixa de abelha. O que vai ter de gente mandando e-mail para a senhora, Mas para em você. relação a esses contratos que esses planos de saúde prestam, você não acha que eles deveriam ser um pouco mais claros? Por exemplo, muitas pessoas, até um pouco mais humildes, contratam um plano de saúde e elas não têm aquela clareza daquilo que ela tem direito ou não. Esses contratos, às vezes, abrem umas certas brechas. Você não acha que eles poderiam ser mais claros? Quase todo contrato, quando você vai assinar um contrato, quase todos eles é um contrato de adesão, com letras pequenas. Tudo isso é uma maneira ardilosa, Sim. né? O que pode ser questionado judicialmente. Mas que deveria sim. Mas os contratos, quando você, a não ser uma pessoa que está acostumada a analisar com um advogado... Doutora Lorena, mas presta atenção, se as agências reguladoras já sabem que essa artimanha da letra pequena no contrato existe, por que não manda botar a letra garrafal, então, para o camarada conseguir ler o que está acontecendo? Porque a impressão que a gente tem é o seguinte, é que fica mais ou menos assim, bom, não vamos falar nada não vamos responder o que não está sendo perguntado não, Sim. Porque aí, se alguém reclamar, a gente vai lá e dá uma resposta, mas enquanto não tiver, nós vamos, né, comendo aqui por baixo dos panos aqui para poder a coisa funcionar. E aí a população sofre. A informação tem que ser clara, precisa, é o direito à informação. Mas o tamanho da letra também tinha que ser... Deveria ser uma letra 7, né? Aliás, a gente tá falando bastante da ANS, a gente abre inclusive o programa para que um representante da ANS entre em contato e converse com a gente. Aliás, esse programa é hiperdemocrático e o que a gente mais gostaria de ter aqui era, inclusive, alguém representando a ANS, né? Que é a agência que regula, né, a saúde no nosso país. E eu fico tão impressionado com tudo isso que está acontecendo, doutora. Eu sei que a senhora não tem culpa de nada, aliás, a senhora nos ajuda porque a senhora advoga em favor até da população, né? E eu fico impressionado porque a gente está vendo uma Copa do Mundo chegar e a gente tem reformas em tantas coisas, a gente tem reforma nas estradas, reforma nos estádios, reforma na rede hoteleira, só não mudar o céu porque ainda não tem condição de mudar o céu, mas eu nunca vi, aliás, vi poucas vezes, para não falar mentira, uma reforma num hospital, expandir um hospital, aumentar, comprar um terreno para adaptar mais a um hospital, criar mais leitos. Eu fui fazer uma visita em São Paulo, eu estive pregando em São Paulo. Um domingo à noite, eu acabei de pregar, o pastor disse, vamos fazer uma visita, fui fazer uma visita. Eu fiquei assim, desesperado pela situação daquelas pessoas, num hospital muito bom em São Paulo, mas assim, desesperado, pessoas assim dormindo no chão, aguardando um médico atender mais de 200 pessoas que estavam no pronto-socorro. É um descaso, é uma coisa assim, desesperadora para quem precisa de um sistema único de saúde, que o modelo é maravilhoso, o mundo copia o modelo, que adianta copiar o modelo e a prática da gente aqui ser horrível. Então eu fico pensando na questão do investimento. A senhora sabe de alguma notícia boa na questão do investimento na nossa saúde? Não, sei da rede privada. Em Belo Horizonte tem muitas ampliações. Sim. Só que, né, só da rede privada, né? Da rede Sim, privada. Sim. Da Agora rede na rede pública, é a mesma coisa, né, doutor? Na rede pública nem na privada eles estão mexendo. Se lá nos banheiros do hospital, na rede pública, as privadas estão terríveis. Né? Não, mas eu estava pensando aqui, eu falei da questão do tempo do atendimento, aí eu fiquei pensando, no banco existe um regulamento que eles até não cumprem, mas pelo menos existe. Mas isso depois de muita briga, sim, né? Sim, mas que você tem que, acho que é 20 minutos, você não 30 minutos, você não pode passar de 30 minutos na fila do banco. Poxa, na fila do banco. Agora, você imagina no hospital, quer dizer, o doente, ele tem que ficar, ele tinha que botar uma norma. Você não pode ficar mais do que 10, 15 minutos sem ser atendido, porque senão o cara morre. Na fila do banco, você pode demorar o tempo que você quiser. A não ser pela uma triagem, pelo menos, né? Porque daí você... Não, em detalhe, ontem fizeram a tal da triagem, pulseirinha, né? Tem um hospital aqui que põe a pulseirinha. Verde é normal, sim. Amarelo você está começando a ficar perigoso,
o laranja, você está começando o pé na cova e o vermelho você está morto. Os dois, né? O vermelho já está morto. Aí a menina chegou com 38 graus de febre, eu fui perguntar para a menina, e botou a verde, aquela que é normal. Eu falei, qual que é o critério que você usa? Ela falou assim, é o tratado lá de Portugal, como é que chama o tratado? Fala o nome de um tratado aí de Portugal. É um tratado de Portugal. O nome até é de um outro país. Não é de Tordesilhas, não. Não, não é Tordesilhas. Não, de acordo com o tratado e não sei o quê, você tem que avaliar tudo isso. Mas o tratado é impessoal. Como é que você avalia o paciente aqui? Não é? Então, assim, o descaso que o Maurício falou é muito gritante. Então, alguém tem que fazer alguma coisa, porque a população, independente se tem dengue ou se não tem dengue, a população está sofrendo com a questão da saúde. Você é advogada na saúde há quanto tempo? Perguntando a minha idade. Não. Como advogada. Não, como advogada. Tem mais de 10 anos? Não. Pois é, você tem quase 10 anos como advogado na área da saúde. A dengue não tem tanto tempo assim, a dengue é coisa mais recente, sei lá, se eu falar em surto de dengue de 10 anos para cá. Sim, mas é porque especificamente por esse mês está uma situação mais de quase 40 mil casos. Mesmo nos hospitais, né? Mas não pode, a gente não pode aceitar essas desculpas. Não justifica, mas é uma coisa que acontece. É preocupante. Sim. Agora, existem alguns direitos que muitas pessoas não têm acesso. Pela falta de informação mesmo, elas não sabem que elas têm esse direito. Você por exemplo, minha pergunta, você roubou minha pergunta. Eu roubei de você, desculpa, amor. Tratamentos como câncer, quimioterapia. Cite alguns direitos que essas pessoas têm, mas por falta de informação, elas não têm essa consciência que têm direito pelo SUS, né, por exemplo. Muitos direitos as pessoas têm, né, e não sabem. Né? O SUS fornece uma gama de medicamentos muito grande, até medicamentos, desde medicamentos para diabetes a medicamentos mais complexos, são fornecidos. Claro, a pessoa tem que comprovar que ela não pode arcar com aquele medicamento. E hoje uma grande briga e uma grande revolução também é os quimioterápicos orais. A pessoa faz um tratamento quimioterápico tomando comprimidos. Tem efeitos colaterais muito menores, são medicamentos muito caros, muito mesmo, de 10 a 50 mil reais ao mês. Que é fornecido gratuitamente pelo SUS? Não, desde que tem que ajuizar uma ação judicial. Tá, então você comprovou isso por laudo, até mesmo a ação te deu essa... Na prática. Na prática. A procura é muito grande.